Olá, meus queridos, estamos de volta com mais um programa de bate-papo com Glaucia Rafael. E eu falei semana passada sobre o entusiasmo. E aí, pra gente dar uma sequência mais ou menos, como eu sempre costumo fazer, resolvi falar sobre a questão da frustração. Ai, como é difícil lidar com a frustração. Como que as pessoas têm dificuldade de aceitar um não. O não gera frustração. Atenção, pai e mãe, por favor, aprendam a falar não para os seus filhos. Tem que começar desde o início, desde pequenininho, a ouvir o não para aprender a lidar com a frustração. A psicologia fala isso, tá? Freud fala da questão da frustração. Vygotsky fala da questão da frustração, Jung fala da frustração, todos os nossos teóricos falam sobre a questão da frustração. Então a frustração é importante para o ser humano, tá? É importante que você seja frustrado. Nossa, Glaucia, eu tenho que ser frustrado? Tem que ser frustrado para você aprender a lidar com as falhas, para você aprender a atingir objetivos. Se a coisa é muito fácil, você não precisa, lutar por ela. Então, por isso que é importante você aprender a lidar com essas falhas, a lidar com as falhas dos objetivos que não foram alcançados, tá? A lidar com esse sentimento ruim. É importante você lidar com a frustração, esse estímulo que provoca aí uma angústia, algo ruim, mas esse estímulo vai fazer toda a diferença na sua vida futura. Porque se você não aprender a lidar com as emoções ruins, como é que vai ser, né? Tem um ditado que fala, se você não ensinar, meu filho, se pai e mãe não ensinar, a vida ensina. E a vida não é fácil, a vida não é mole, não é brincadeira, tá? São uns poucos ali, pouquíssimos que pode dizer que tem uma vida muito boa, mas você pode ter certeza que essas pessoas muitas vezes são frustradas, elas são, de certa forma, buscam o entusiasmo que elas não sabem de onde que vem e não sabem lidar com a sua frustração. Como que eu lido com a minha frustração? Como que eu faço, Glaucia, para digerir essa frustração? Bom, primeira coisa da frustração é aceitar, tá, que você perdeu. Que aquilo não deu certo, que aquilo não aconteceu, que aquele amor não vingou, que aquele negócio não foi legal, né? Que a sua decisão não foi boa. Lembra daquele programa que eu falei de assumir as responsabilidades dos nossos atos? Então, a primeira coisa é isso, é aceitar que não deu. Não deu. Como diz aquela menininha do vídeo, já chega, já deu por hoje, né? Que ela fala. Então, a primeira coisa é isso, aceitar que não deu, gente. Não tem como. E aí você vai refletir e vai se perguntar, qual a minha falha? Aonde eu errei? Qual a falha que aconteceu aí? Aonde foi? O que eu não consegui atingir nesse intervalo? Olhar as situações de fora também, porque às vezes não deu certo uma situação, é porque não depende só de você. Depende de outras situações, depende de outras pessoas. Então você tem que observar isso também. Fazer uma análise disso. Digerir isso. Ai, Glaucia, eu tenho uma dificuldade imensa de digerir as minhas frustrações, eu tenho uma dificuldade imensa de aceitar que eu errei. Você vai sofrer mais, sinto lhe informar. Quanto mais dificuldade você tiver para aceitar as coisas, mais sofrimento você vai gerar para você mesmo. Então, quando não tem jeito uma situação, não adianta. É o velho ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. E leite é terrível, né? Você vira as costas, o bendito derrama. Então, não adianta chorar pelo leite derramado, gente. É lidar com isso, aceitar que nós não ganhamos sempre, é aceitar que nem tudo que a gente quer a gente consegue, mas existem outras situações, existem outras coisas que nós podemos trabalhar e observar. Então, como é que eu vou lidar com essas frustrações minhas no dia a dia, tá? Quais são os meus estímulos provocadores? O que eu fiz para que eu consiga lidar com essa frustração, né? O que é um estímulo provocador, Glaucia? Me explica melhor. É um elemento ou uma situação que causa uma reação emocional exagerada.
Então, quando eu fico frustrada, tem pessoas que choram, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que batem, né? Tem pessoas que fazem, você vê tanta coisa hoje, a gente tem visto aí tantas situações aonde os casais não dão mais certo e né, tanto o homem como a mulher, isso não é uma coisa só do homem, não é uma coisa só da mulher, tá? Nós estamos vendo aí que os casais não estão aceitando essa frustração do término de um romance, né? Por quê? Porque quando um romance termina, gente, vamos abrir um parênteses aqui. Quando uma relação termina, tá? Não é só o fato de não ter dado certo, não é só o fato de que o amor acabou. Quando uma relação termina, existe a nossa frustração de que aquele sonho de Cinderela não deu certo. Sabe aquele Felizes para Sempre que tem no finalzinho da frase dos contos de fadas? Que é só nos contos de fada, tá? Na vida real não é assim. É muito difícil pra gente aceitar que não deu certo, que eu falhei, que aquele amor não era para sempre, que aquele amor não era o resto da vida. Vamos dar um outro exemplo. Eu trabalho 20, 30 anos numa empresa e de repente sou mandada embora. Olha que frustração, que raiva que você sente, que sentimento de frustração. Se você foi mandado embora injustamente, como foi o meu caso, fecha parênteses, você tem uma frustração muito grande porque você fala, poxa, mas eu nunca fiz nada de errado. O que eu fiz para que isso aconteça? Né? E aí você fica se questionando e isso gera uma frustração em você. Ou seja, no dia a dia, nós temos as nossas frustrações de chegar atrasado, de não deu certo chegar no horário, mas existem outras situações emocionais mais exageradas que nos deixam frustradas e provocam o que a gente chama de estímulos provocadores da frustração, tá? Que podem ser induzidos, né? Você se frustra quando é forçado a esperar sem nada fazer. Você fez tudo o que você podia em uma determinada situação. Você fez tudo certinho, igual falar na música, né? Eu sei já é certo, eu sei como andar, né? Não sei que nada acontece. Eu não lembro o nome da música, não, mas eu tenho a musiquinha aqui, isso é do meu tempo, dos meus anos 80 lá. Então, você faz tudo certinho e não tem mais nada para você fazer. A única coisa que te resta é esperar. Principalmente nós que temos muitos processos na justiça, o que a gente faz? A gente dá entrada, monta tudo, arruma tudo certinho e tem que esperar. Então, quando você é forçado a esperar e você não tem o que fazer, isso gera uma angústia, tá? Isso gera uma frustração. Quando você está no trânsito, aquele engarrafamento horrível, que o Barbacena agora está assim também, que há muito tempo, né? E aí você fica lá com horário, você fica, meu Deus, eu preciso chegar, e você fica angustiado, o seu carro não tem um botãozinho bonitinho igual tem no da Penélope ou da Corrida Maluca, que levanta as rodinhas, ou então você sai voando, o seu carro não é assim, e aí você tem que esperar o outro. Então é essa frustração, isso gera frustração, tá? Então você fica frustrado de várias formas, tá? Você fica frustrado por vários motivos. Você fica frustrado, por exemplo, quando você cria uma expectativa muito grande em relação ao outro que está do seu lado, não só o outro amoroso, mas o outro que está no trabalho, ou o outro que está com você trabalhando, o outro que você conheceu, o outro de uma amizade, e você cria aquela expectativa imensa em relação àquela pessoa, e essa expectativa não acontece, ou seja, a pessoa não alcança a sua expectativa e você se frustra. E aí é mais fácil você falar o quê? A culpa é do outro e não sua. Então lembre-se, em qualquer relação, tá? Há frustrações. O que acontece para que eu possa melhorar a minha relação? É não aumentar muito a minha expectativa em relação ao outro, para diminuir a minha frustração e aprender a digerir as minhas frustrações, gente. Nós não ganhamos tudo o tempo todo, nós não temos tudo o tempo todo. Agora, isso não quer dizer que a gente vai esquecer as coisas boas que nós temos para a gente poder levar em consideração só as coisas ruins. Não podemos, né? Nós temos que estar sempre mediando isso daí. Eu vou com um breve intervalo, volto já já falando um pouco mais sobre a sua frustração, a nossa frustração, como digerir essa questão que é tão ruim, essa angústia que nos frustra tanto. Não saia daí, espere, já já eu volto.
Estilo Multimarcas. Há 10 anos, a sua concessionária. Tradição, solidez e garantia do melhor negócio. Compra e venda de carros nacionais importados. 0 km de todas as marcas e seminovos garantidos. Ótima procedência e preço justo. Consignação para venda. A Estilo Multimarcas tem como parceiros os bancos Santander, BV, Pan-Americano e Safra, garantindo o melhor financiamento para o seu carro. Estilo tem consórcio Rodobens para você investir e adquirir seu carro com parcelas sob medida. Para seu orçamento, a Estilo Multimarcas tem autossocorro 24 horas. Ligue 032 33 33 6888. 032 33 33 6888. Estilo Multimarcas agradece a todos os clientes de Barbacena e região pela preferência e confiança. Estilo Multimarcas, a sua concessionária, Rua Belisário Pena, 142, Centro de Barbacena. Telefone 032 33 33 6888. Estilo Multimarcas. Com 11 anos dedicados à arquitetura e urbanismo, Guto Costa já se tornou referência em Barbacena e cidades da região, por seus traços marcantes e com um design único. Em seu escritório, o arquiteto Guto Costa projeta condomínios, prédios, casas urbanas, de campo, de praia, apartamentos e empresas de todo porte, bem como obras públicas com as mais diversas funcionalidades. Assina também projetos de reformas com cálculos técnicos, arquitetura, paisagismo e decoração de interiores. Se você está pensando em construir ou reformar seu imóvel, o escritório Guto Costa é seu melhor destino. Guto Costa tem mais de 1.280 projetos realizados Brasil afora e referências profissionais que garantem sua tranquilidade e excelência da execução da sua obra. Guto Costa Arquitetura e Urbanismo é solidez, tradição, bom gosto, exclusividade e ótima relação custo-benefício em seus projetos. Entregue seu projeto e patrimônio a um profissional. Guto Costa Arquitetura e Urbanismo, a mais perfeita tradução do seu sonho. Rua Teófilo Otoni, número 102, no centro de Barbacena, em Minas Gerais. Telefones 032 3332 5049 e 032 8845 5120. Voltando ao nosso bate-papo sobre frustração, quem não se frustra diante das dificuldades? Me pergunto eu agora, pergunto a você, né? Quem não se frustra? Quem não se frustra diante de complicadas situações que lhe causam crises, né? Então, o que nós temos que começar a fazer? Como eu falei, diminuir a expectativa, evitar esse estímulo que provoca essa frustração, ou seja, se você já sabe que algo não é possível, tá? Então não faça. Eu costumo falar o seguinte às vezes para algumas pessoas: tá todo mundo falando que isso não vai dar certo. Tá todo mundo falando para você que não é por aí. Tá todo mundo batendo a mesma tecla com você para não fazer isso, para, por exemplo, largar um vício, para poder largar um emprego, largar uma pessoa. Tá todo mundo falando a mesma coisa e só você continua fazendo? Então o que você está fazendo? Você está provocando aí uma frustração em você. Porque será possível que todo mundo à sua volta que gosta de você, pai, mãe, amigo, namorado, marido, que gosta de você, tá falando que o negócio não tá dando certo, que não vai dar certo e você continua? Então você quer ser frustrado, né? Então comece a prestar atenção nos sinais, tá? O que são esses sinais, tá? Toda ação tem uma reação. Não é isso? Então, se eu tenho uma reação, um estímulo é automático, né? Às vezes, e aí o que acontece? Eu vou perder o meu controle ou eu não vou conseguir lidar com isso. Então, evite essas exposições, tá? Evite, por exemplo, de ficar chateado porque você ficou sem bateria no celular, né? Ou porque você mandou uma mensagem, a pessoa visualizou e não respondeu. Sabe lá o que aconteceu? Outro dia eu estava conversando isso com a paciente minha. Ela me ligou que ela estava desesperada porque tinha certeza que o namorado ia terminar com ela. Tinha certeza absoluta. Eu falei, mas por quê? Porque ele não me atende, tá a tarde inteira sem falar comigo e não sei o que, e eu falei pra ela, você tá sofrendo antecipado, você não sabe o que aconteceu? Espera, tenha calma. Respira. Já falei tantas vezes aqui. Quando foi no outro dia de manhã, a primeira coisa que tinha uma mensagem dela assim, ele dormiu, por isso que eu não consegui falar com ele. Tá vendo?
E aí você fica aí sofrendo, frustrado, achando que aconteceu alguma coisa terrível. Então vamos aprender a pensar nas possibilidades, pensar no que pode acontecer, tá? Pensar no que vai acontecer para que você não gere essa frustração, tá? Para você não fique aí provocando, né? Como eu falei, esse estímulo provocador, para que você não crie situações que gerem frustração, tá? Quando você se sentir frustrado, tente pensar antes de agir por impulso. Primeira coisa, tá? Então, respira, técnica da respiração. Lembra que eu falei lá naquele programa com o Eric de respirar e você respirar pela barriga, né? Vou afastar aqui um pouquinho, ó. O peito não pode mexer, é só a barriga que mexe. Só a barriga que mexe, ó. Mexendo a barriga aí? Acho que tá. Tá? Aprender a respirar pela barriga para você abrir o diafragma e o diafragma diminui a sua ansiedade. Então a respiração vai ajudar você a lidar com essa frustração. Regula, tá? As químicas do seu cérebro também, desintoxica. Então ela provoca aí uma respiração no seu cérebro e quando você para pensar e para respirar, você dá tempo de pensar. Então aprenda a respirar para controlar as suas emoções e a sua impulsividade, tá? Muitas vezes nós ficamos frustrados porque agimos impulsivamente. Então respire até você se sentir mais calmo. Outra dica, controle a sua expectativa em relação aos outros, eu já falei. Por favor, gente, não crie expectativa demais, miraculosa, maravilhosa, tá? Em cima de alguma situação, em cima de alguém. Vamos tentar ser mais realistas, vamos tentar trabalhar com o que a gente tem e aprender a esperar. Ser humano, por favor, aprenda a esperar. Aprenda que tudo tem seu tempo, aprenda que a natureza tem um tempo, aprenda que as pessoas têm um tempo. Então, quando eu aprendo a esperar e respeitar isso, eu me frustro menos, tá? Então, não seja irracional, não seja egoísta, não seja inconsistente em relação à frustração. Aprenda a controlar o seu comportamento para que você não se decepcione, não se frustre tanto com as expectativas que você cria. Isso é importantíssimo, gente. Aprenda a conhecer a si mesmo. Aprenda a valorizar o que você tem de bom, a respeitar o outro. Lembra daquele programinha que eu gravei sobre os 3 R's, né? E aí você começa a avaliar a sua frustração depois que você faz todo esse sentimento. Com certeza o seu sentimento negativo diminui. A partir do momento que você faz isso, o seu sentimento negativo diminui. Então, antes de gritar, de agir de forma rude, respira, conta de 1 até 10, de 1 até 100, de 1 até 1000, mas não tenha nenhuma atitude exagerada para que isso não provoque em você uma frustração muito grande, tá? Então, saiba reagir a uma situação, tá? Quando você perceber determinadas coisas, procure respirar, dar o tempo necessário, tá? Para você não se frustrar. É possível você expressar, sim, a sua chateação sem hostilidade. É possível você expressar que você não gostou sem dar barraco, né? É possível você expressar que você não gostou de uma determinada situação sem ser o dono da razão. É possível você colaborar com o outro. Lembra do que eu falei da questão da empatia? De você se colocar no lugar do outro, tá? Então enxergue a sua frustração, tá? Como uma pausa no que você estava tentando e não como algo que você deva desistir, tá? Então a frustração ela vem às vezes para fazer a gente refletir sobre determinada situação. Então nada é totalmente ruim, nada é totalmente desgastante, nada é totalmente frustrante. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. E as situações ruins que nos geram frustração tendem a nos fazer achar que somos, assim, o pior da situação. Então, tente lidar com isso, gente, de uma maneira, não você imaginar que só porque aconteceu algo com você, que isso, eu sou o pior do mundo. Não é por aí,
tá? Então você tem que começar a pensar que a frustração faz parte da sua vida, faz parte do seu crescimento, faz parte do seu dia a dia. Obstáculos vão acontecer e você tem que começar a superar essa frustração, tentando algo novo, fazendo exercícios, atividade física ajuda muito, respirando, fazendo novos planejamentos, colocando em prática outras situações que sejam pequenas, mas comece a dominar essas habilidades de colocar em prática esses benefícios de corpo e mente e colocar em prática suas habilidades, tá? Aprenda a lidar com a sua frustração, exercitando a sua força de vontade. Olha só, não deu certo, ficou frustrado, você tenta de novo. É assim, a gente não costuma falar que somos brasileiros, não desistimos nunca. Então, quando você conseguir realizar algo que você viu que foi legal, valorize isso da mesma forma que você valorizou sua frustração, hein? Por favor. Então, rodeie-se de pessoas que te apoiam para que você possa lidar melhor com essa frustração, tá? E lembre-se, a frustração faz parte do crescimento do ser humano. E mais uma dica novamente, tá? Pai e mãe, pode frustrar seus filhos sim, e é vocês que têm que ensinar isso, porque dentro de casa eles vão ser frustrados por pessoas que os amam e não na rua vão ser frustrados por pessoas que automaticamente não gostam dele. Então, por favor, a frustração faz parte do dia a dia, faz parte da nossa tensão, faz parte da nossa ansiedade, faz parte do nosso equilíbrio químico do corpo, mas é necessário aprender a lidar com esse sentimento ruim. Essa frustração é um sentimento ruim, então é necessário aprender a lidar com isso de uma maneira agradável para você. Dê um tempo a você, digira isso, tá? Ou seja, engula isso, digere isso aí, faça alguma coisa para botar para fora, mas não guarde isso para você. A gente não deve guardar raiva, mágoa, frustração, nada disso a gente deve guardar pra gente. 2016 vem aí pra gente colocar em prática tudo de bom, porque como o Eric falou naquele programa, né, 2015 não foi tão bom assim. Então, esse é o ano para você exercitar as coisas boas e as coisas ruins, inclusive a sua frustração. Coloque em prática isso, gente. Um beijo, até semana que vem, se Deus quiser e Ele quer. Estou esperando você aqui com mais um bate-papo com Glaucia Rafael.